Eu convido você a abrir a Bíblia, Efésios capítulo de número 3. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Pai bendito, mais uma vez, nos rendemos aos pés de Cristo Jesus, para que Ele cresça e nós venhamos diminuir. Que o nosso coração esteja atento, que a nossa mente esteja atenta à Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, no capítulo 1 de Efésios, Paulo mostrou o plano eterno de Deus, escolhendo a igreja em Cristo para a salvação, e orou para que Deus mostrasse para a igreja a grandeza desse chamado, a riqueza dessa herança e a suprema grandeza do poder que estava à sua disposição. No capítulo 2 de Efésios, Paulo mostrou o estado de perdição e condenação em que se encontravam judeus e gentios, escravos da carne, do mundo e do diabo. Revelou ainda a triste situação dos gentios, separados de Deus e separados de Israel. E ainda mais, mostrou como ambos, judeus e gentios, foram reconciliados por formar um só povo. Agora, queridos, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre o maior mistério de Deus na história, e é por causa desse mistério que ele está preso. Martyn Lloyd-Jones, e junto com Martyn Lloyd-Jones, um bom grupo de estudiosos, diz o seguinte a respeito disso, abre aspas, diz que o que realmente pôs Paulo na prisão foi ele pregar por toda parte que o evangelho de Jesus Cristo era tanto para judeus como para gentios. Foi isso que mais que qualquer outra coisa enfureceu os judeus, foi esse estilo de mensagem que culminou em sua prisão em Jerusalém e seu subsequente envio
para Roma. Paulo estava preso quando escreve essa carta, e ao escrever essa carta, ele está orientando a igreja a respeito de algumas verdades. Então, eu quero pensar um pouco com os irmãos, que os irmãos pensem comigo um pouco a respeito do maior mistério de Deus na história, porque é isso que o texto trata. É isso que todo o capítulo 3 trata. O maior mistério de Deus na história. Primeira lição, queridos, que Paulo traz para nós nesse texto, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, ele considera-se prisioneiro de quem? De Cristo. Mas, na verdade, ele está preso na época de Nero. Agora, o versículo 1 diz isso: por esta causa, eu, Paulo, sou o quê? O prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Eu estou preso por duas razões. Primeiro, por causa de Jesus. Segundo, porque eu preguei e continuo pregando o Evangelho para todas as nações, para todas as pessoas, independente do judeu. Jesus Cristo não veio só para o judeu. Jesus Cristo veio para todas as pessoas. Você vê isso nos 4 evangelhos: no evangelho escrito pelo apóstolo João, no evangelho escrito por Lucas, por Marcos e por Mateus. Todos os 4 vão dizer para nós que Jesus Cristo veio, e no evangelho de João, lá no 1º capítulo, diz o quê? Que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os seus o rejeitaram. E Paulo, como judeu que ele era, depois que ele foi convertido a Jesus Cristo, lá na estrada de Damasco, o Senhor Deus, por intermédio do próprio Jesus Cristo que aparece a ele, diz o que para Paulo? Que até então era Saulo, chamado Saulo. Você vai para a casa de Ananias, ou melhor, você vai para uma casa direita, você vai lá, e lá você vai receber uma pessoa que chama Ananias, e ele vai impor as mãos sobre você, ele vai orar por você. Percebe bem? Ele vai impor as mãos em você. Esse Ananias é muito pouco falado no Novo Testamento, mas ele era um homem de Deus, e quando Deus lhe dá a visão para Ananias, a resposta de Ananias lá no livro de Atos, no capítulo 9, mas Senhor, esse homem, ele veio para cá para prender o teu povo, os teus servos, para prender, até mesmo se necessário matá-los, como aconteceu com Estevão. Ananias, faz o que eu estou te pedindo, que eu estou te ordenando. Você vai dizer para esse homem o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Você vai dizer para esse homem, porque eu estou levantando ele para pregar para todas as pessoas, para reis, para governos, para todo tipo de autoridade. Depois dali, meu querido, que Ananias faz isso, que ora, é interessante que Lucas faz questão de mencionar, de escrever, de que cai como se fossem escamas dos olhos de Paulo. Ali Deus lhe dá realmente uma nova visão do que é Jesus, quem era Jesus. E esse novo Paulo passa a ser o que foi. Tudo isso, esse homem sofre, está preso por causa disso. Palavras do próprio Jesus, quando disse para ele: eu vou mostrar para esse homem, você vai dizer isso, Ananias, o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Antes ele fazia o povo sofrer, porque ele entendia que o que ele fazia, como fariseu que era, como judeu que era, que ele estava correto. Aí Jesus Cristo interviu e disse: meu filho, para com isso, por que você me persegue? Porque quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, inclusive hoje, não mudou. Aqueles países que perseguem a igreja de Cristo, que mata cristãos, que destrói cristãos, que destrói templos, que destrói pessoas, porque ama Jesus, estão perseguindo o próprio Jesus.
estão querendo destruir ainda Jesus Cristo, que é indestrutível porque Ele é o próprio Deus. Ele está vivo e Ele voltará para buscar a sua igreja. Então este Paulo está preso, queridos, mas ele considerava que ele está preso por causa de Jesus Cristo, não de Nero. Paulo não olhava para a vida, queridos, a partir de uma perspectiva puramente humana. Ele sempre via a vida pela ótica da soberania de Deus. Por isso que na cadeia, por isso que preso, ele está escrevendo essa carta a esses crentes lá em Éfeso. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Onde você lê isso? Efésios capítulo 4, versículo 1. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Você vai ler isso aonde? Em Efésios capítulo 6, versículo 20. Amados, o apóstolo Paulo, como prisioneiro de Cristo Jesus, há alguns textos na Bíblia que vai mostrar sobre isso. Não vou ler os textos aqui, mas apenas mencioná-los. Paulo foi aprisionado no ano 58 depois de Cristo, e para protegê-lo de uma multidão de judeus no templo, lá em Atos capítulo 21, verso 27 a 36, o centurião, naquela época ali, viu toda aquela balbúrdia, viu que Paulo ia ser destruído pelos judeus. Ele pega esse homem, Paulo tem a oportunidade de se defender, e ali ele guarda Paulo na prisão, para que ele não seja morto. Mas dali para frente, Paulo passa a ser prisioneiro por várias situações. Passou 1 ano e meio na prisão em Cesareia. Você vai ler isso aonde? Lá em Atos capítulo 23 ao capítulo 26, até o verso 32. 2 anos sob prisão domiciliar em Roma, lá no capítulo 28, verso 30. E depois, no final da sua vida, ele está literalmente num calabouço, esperando exatamente ser morto, que a possibilidade muito grande, segundo os estudiosos, ele foi degolado por causa de Cristo Jesus. Esse é o apóstolo Paulo, queridos. Um homem que aprendeu a viver, a respirar Jesus Cristo, independente das circunstâncias. Um homem que aprendeu a seguir de fato os passos de Jesus Cristo. Que nós possamos aprender isso, amados, como esse homem, em toda e qualquer circunstância. Por isso que lá no capítulo 4 da carta aos Filipenses, a partir lá do versículos 8, 9, 10, Paulo vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como honrado. Em tudo eu já tenho experiência. Já passei fome, nudez, perseguição. Aí depois, lá no versículo 13, ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Nunca esqueça isso, querido. Nós precisamos aprender a servir a Deus em toda e qualquer situação. Até se um dia formos presos por causa de Jesus. É impossível isso acontecer hoje? Não. É engano seu. Deus está preparando este mundo para a volta de Jesus. Deus está preparando esse mundo antes da volta de Cristo, para que o anticristo se apresente, para que persiga a igreja, para que tentar destruir a igreja, para no final Cristo voltar e fazer assim, olha, destruir com o sopro da sua boca. É esse Jesus que nós amamos, é esse Jesus que nós adoramos. Nunca esqueça isso. Segunda lição que Paulo vai trazer para nós, a primeira delas é de que Paulo considera-se prisioneiro de Cristo e não de Nero. A segunda lição: Paulo considera-se prisioneiro por amor dos gentios.
Os crentes de Éfeso, queridos, podiam se perguntar: por que Paulo está preso em Roma? Por que Deus permite estas coisas? Não é assim que você às vezes pergunta? Você não está preso, mas Deus permite determinadas coisas na nossa vida e você pergunta: mas por que eu, Senhor? Por que não o fulano, o Beltrano? Eu sou tão servo teu, eu sou uma pessoa tão piedosa, eu oro 24 horas por dia, porque é mentira, você não ora 24 horas por dia nunca. Mas tem crente que diz isso. Alguma coisa está por trás disso. Amados, quantas e quantas vezes nós perguntamos: mas por quê? Por que eu? Por que a Grazi, uma moça bonita, no seu vigor da vida, com 42 anos, câncer no cérebro? Meu Deus! Aí nós começamos a perguntar: por quê? Estou falando da Grazi apenas como exemplo de tantas outras pessoas que com doenças outras mais. E a gente fica perguntando. E o nosso coração vai ficando fechado, às vezes soberbo, orgulhoso, achando que nós somos dono da razão, que nós entendemos tudo, e que nós queremos que Deus faça o que eu quero, não o que eu preciso. Então, amados, os gentios estavam, os efésios, na verdade, né? Os crentes de Éfeso podiam se perguntar: por que Paulo está preso em Roma? Por que Deus permite essas coisas? Um homem de Deus, um homem que vivia segundo os planos, propósitos de Deus, está preso por causa de Jesus. Paulo explica que está preso, a resposta é de Paulo, por causa dos gentios. Ele está preso por pregar que os gentios foram reconciliados com Deus e reconciliados com os judeus, para formar o quê? Um só corpo em Cristo, a igreja de Jesus. Por isso que não tem igreja de judeus e igreja de gentios, de outras nações, de outros povos. Existe a igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo uniu judeus e gentios, queridos. Você vai ver isso lá no capítulo 4 de João, quando Jesus Cristo está indo e ele faz questão de passar por Samaria, aonde os samaritanos não se davam com os judeus, e judeus nem com os samaritanos. E quando a mulher vê Jesus ali assentado, e Jesus pede água para ela, e ela questiona: como que você, judeu, pede para mim água, que sou mulher samaritana? E qual é a resposta de Jesus para esta mulher, queridos? Ah, mulher, se você soubesse quem te pede água, você lhe pediria e ele te daria a água da vida. Ah, Senhor, então só me dá essa água para não vir aqui mais. A mente humana é terrível, é profundamente irracional, né? E aí Jesus começa esse diálogo maravilhoso, resumindo, lá no final, ela reconhece que Jesus Cristo, além de profeta, é o Salvador da sua vida e dos seus samaritanos, e ela vai dizer para os samaritanos quem era Jesus, e muitos se convertem a Jesus Cristo. Gentios, amados, Paulo está explicando isso para esta igreja. Jesus Cristo, e Paulo está seguindo o exemplo exatamente de Jesus, porque chegou um tempo que Paulo deixa de pregar para os judeus. Você vai ver isso lá no livro de Atos: eu estou limpo do sangue de vocês, eu vou partir para os gentios e vou pregar o evangelho. E dali por diante você vê exatamente isso. Aí o que acontece com os judeus, especialmente os fariseus, que eram uma seita, e saduceus, começam a perseguir Paulo de tal maneira para destruir a sua vida, literalmente. É por isso que ele está preso, porque ele prega de que Jesus Cristo não veio só para os judeus. Jesus Cristo veio para alemães, para americanos, para brasileiros, para a América Latina, para a China, que é profundamente comunista, para a Rússia.
Você sabe quem destruiu o Império da Rússia, queridos? Da Rússia? Politicamente, eu sei que você que é historiador, ou outros, né? O Cosme, etc., tem outras conversas a esse respeito. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, quem solapou a União Soviética foi o Evangelho de Jesus. Porque mesmo quando aquela cortina de ferro estava fechada pelo Evangelho de Jesus, o famoso missionário chamado Irmão André, há testemunhos desse homem entrando na União Soviética antiga, com seu Fusca, cheio de Bíblia. E a oração dele, sabe qual que era? Senhor, quando eu for apanhado pelas autoridades das fronteiras com esse carro, cega os olhos desses homens, que eles não vejam as Bíblias. E isso aconteceu várias vezes, irmãos. Richard Wurmbrand, não sei se você já ouviu falar sobre ele. Foi um russo que se converteu a Jesus e escreveu o livro depois da sua conversão, Torturados por Amor a Cristo. Se você achar esse livro, compra, e você vai ver o testemunho desse homem na cadeia, apanhando por causa de Jesus. Depois ele é livre. Amados, estou dando esses pequenos exemplos para você ver que o apóstolo Paulo e a igreja de Cristo precisa continuar pregando o evangelho a todas as pessoas, a pobres, a ricos, a bilionários, a qualquer nação. Você viu Marcos Agripino, servo de Deus, domingo passado aqui. Sábado passado, e no domingo pela manhã, e no domingo à noite. Os exemplos que ele deu de missionários brasileiros, que alguns estão correndo risco de vida, que ele nem poderia colocar o nome aqui, e nem a localização, por isso que não podia ser transmitido. Estão lá para quê? Para pregar o evangelho precioso de Jesus. Ponto. Paulo, prisioneiro de Cristo, amados. Deus o chamou para pregar aos gentios. A terceira lição, queridos, o mistério revelado, que Paulo fala desse mistério do verso 1 ao verso 6. A primeira coisa que Paulo faz é definir o que é mistério, queridos. Lá no versículo 3, 4 e 9, ele fala sobre isso. Versículo de número 3, do capítulo 3 da carta aos Efésios, ele diz assim: pois segundo uma revelação, presta atenção, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Quem deu essa revelação? Jesus. Depois, o versículo de número 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Verso 6. A saber que o gentio, o mistério está aqui, queridos. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amados, Paulo está aqui mostrando isso para a igreja dos Efésios. A palavra grega, queridos, mistério, tem um sentido diferente daquele entendido na nossa língua, queridos, no português. As palavras em português e em grego, elas não têm o mesmo sentido. Primeiro, em português, mistério quer dizer algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável, até mesmo incompreensível. No grego, quer dizer um segredo que já foi revelado. É o que Paulo está explicando. Havia, queridos, nos dias de Paulo, religiões de mistérios. O que é isso? No mundo antigo, prometiam revelar verdades misteriosas à medida que seus seguidores fossem
atingindo um nível mais alto. Há muita religião hoje assim, queridos. Você não chegou naquele nível. Há muitas filosofias religiosas, né? Algumas seitas que dizem que não são seitas, né? Mas tem tudo de seita, porque tem os seus cultos, tem os seus batismos, etc, etc, etc. E dessa forma, você só vai conhecendo os mistérios daquela seita na medida que você vai crescendo. Na medida que você cresce, é para uma determinada elite. Não é para todas as pessoas. Para você chegar naquele patamar, como diz alguns hoje, né? Essa palavra está muito em voga hoje, né? Você chegar lá em cima, você tem que seguir primeiro alguns passos, ou até mesmo financeiro, você tem que pagar algumas coisas. Estou exagerando não, viu, meu amado irmão? O Evangelho de Cristo não é isso, queridos, é outra coisa. O mistério já foi revelado, ele era oculto, mas foi anunciado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Revelado a todas as pessoas. Por isso que os judeus, fariseus, queriam destruir o apóstolo Paulo. Por isso que eles incentivaram a crucificação de Jesus Cristo, queridos. Porque eles não aceitavam o que Jesus Cristo falava. Jesus Cristo veio para todas as pessoas, amados. Isso é profético lá do Antigo Testamento. Essa chamada teologia da profecia, da revelação de Deus, ela veio Deus trabalhando isso no decorrer dos anos, falando a respeito do Messias. E ele veio, e os seus, infelizmente, o rejeitaram, mas ele veio para todas as pessoas. Amados irmãos, ao contrário, os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, foram revelados por Deus e, portanto, agora pertencem abertamente a toda a igreja. Presta atenção, meu querido irmão, minha querida, você que é novo convertido. Jesus Cristo não era um mistério para você? Você não entendia nada de Jesus? Não é um mistério para a população do Rio Grande do Sul, que diz que muitos deles vão dizer e dizem que você é uma pessoa alienada? Quantos brasileiros, quantos professores universitários, quantos doutores não conseguem discernir esse mistério e diz que nós, eu, você, somos pessoas totalmente fora da realidade humana? Para eles é mistério, mas para aqueles a quem o Espírito Santo revelou Jesus Cristo no seu coração, deixou de ser mistério. Você o recebeu por obra maravilhosa do Espírito Santo na sua vida. Então não é mistério mais. Por isso que eu e você precisamos pregar esse mistério, que não é mistério para você, mas é mistério para outros. Mas as pessoas só vão ouvir isso quando você pregar, quando você tiver ousadia de abrir a boca e falar a respeito desse maravilhoso Jesus Cristo. O Evangelho não está ao alcance apenas de uma elite espiritual, queridos, mas é aberto a toda a igreja. Nessa mesma linha de pensamento, John Mackay escreve, abre aspas, hoje em dia, entendemos por mistério alguma coisa estranha, inescrutável, enigmática, algo que necessita de ser decifrado e para o qual é imprescindível uma chave. Para Paulo, fecha aspas, né? Para Paulo, entretanto, o mistério era um segredo antes escondido e agora desvendado. Jesus Cristo. Paulo diz que Cristo é a fonte e a substância do mistério. Paulo chama esse mistério de um mistério de Cristo. Aí vem aquele testemunho que o presbítero João deu na vigília. Jesus é suficiente. Não é isso, Elaine, que você tem na sua blusa? Naquela que você estava usando?
É esse testemunho que o presbítero João deu, viu? Da sua blusa, o que estava escrito: Jesus é suficiente. Para mim ele é suficiente, e para você. Mas para aqueles que ainda não foi revelado esse mistério, ele vai ser suficiente no momento que o Espírito Santo tocar no coração. E só vai ser feito isso pela palavra de Deus. O Antigo Testamento já revelara que Deus tinha um propósito para os gentios. Prometera que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da posteridade de Abraão. Que o Messias receberia as nações como sua herança. Que Israel seria dado como uma luz para as nações. Jesus também falou da inclusão dos gentios e comissionou seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações. E aqui eu encerro lendo esse texto para que não fique apenas na teoria. Se você quiser abrir, abra lá em Mateus capítulo 28 e você vai ver o que Jesus Cristo fala a esse respeito. Verso 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, depois da ressurreição, né? Jesus aqui está ressurreto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, aonde? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Concluindo, queridos, a vocação especial de Paulo consistia em ser testemunha de Jesus Cristo para os gentios, isto é, a todos os povos. Segunda conclusão, Paulo anunciava Jesus como Messias, prometido, que havia derribado a parede da separação, abrindo assim o acesso de Deus de Israel, como Pai, a todos que creem em Jesus. Terceira conclusão, por essa razão, Paulo não apenas é escravo de Jesus Cristo, mas também prisioneiro de Jesus Cristo. O que ele sofre acontece para o bem das igrejas fundadas por ele. E a quarta conclusão, podemos dizer que o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios por meio de Cristo para a sua glória. 3 aplicações para a minha vida e para a sua vida, meu querido irmão. Primeira aplicação: a mensagem a ser pregada pela igreja hoje deve ser a mesma que Cristo veio a esse mundo para salvar todo tipo de pessoas, língua, nação, tribo e raças. Segunda aplicação: o evangelho das boas novas de salvação, amados, precisa ser pregado a todas as nações para testemunho. Daí virá o fim, Jesus Cristo voltar, quando o último eleito, que eu não conheço e você não conhece, mas Deus sabe, se converter a Jesus, Jesus Cristo volta. Leia isso lá em Mateus capítulo 24. Terceira e última aplicação: o que estamos pregando, queridos? A quem estamos testemunhando a respeito de Jesus Cristo? Que Deus te abençoe, Deus fortaleça a nossa vida e que Deus dê a ousadia para que nós venhamos abrir a boca e falarmos de Cristo Jesus às pessoas. Amém?